Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Estou fazendo uma série falando sobre o dia da morte de Jesus e eu fiz esse vídeo onde eu coloquei aí de uma forma sintética todas as datas possíveis para que Jesus pode ter nascido, morrido, toda a vida de Jesus, e agora eu estou mostrando de forma analítica vários pontos sobre esse estudo onde eu mostro como eu cheguei nessas datas, tá? Utilizando a Bíblia. Então, esse vídeo aqui vamos falar sobre o batismo de Jesus, o 15º ano de Tibério César e o ministério de Jesus. Desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus amigos e dê um joinha aqui no vídeo e após a vinheta vamos entrar diretamente ao assunto. Vamos lá. Para iniciarmos, aqui é preciso entender que a Bíblia traz informações verdadeiras. Nós partimos desse pressuposto e aí nós vamos aí tentar harmonizar com o contexto histórico, tá? Então, nós pegamos a Bíblia e analisamos e harmonizamos com o contexto histórico. Se você não concorda com a Bíblia sendo verdadeira, não tem problema, nós não vamos arrumar briga por isso. Então, eu estou partindo desse pressuposto. O primeiro texto que eu vou ver aqui é Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. Então, quando Jesus nasce, Herodes está vivo. O contexto histórico diz que Herodes morre em 4 a.C. Então, Jesus ele teria que ter nascido antes de 4 a.C., porque aí pegaria Herodes vivo. E aí o próximo texto, que está correlacionado com o primeiro, é o texto de Lucas 3:23, que diz que e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Se Jesus aqui, em seu batismo, tinha quase 30 anos, então esse dia aqui está totalmente interligado com o dia que ele nasceu, com o ano que ele nasceu. Então, esses 3 argumentos aqui, eles são indissociáveis, segundo a história e segundo os textos bíblicos. Então nós vamos falar aqui sobre o batismo de Jesus, tá? E para mim, o único ano possível para o batismo de Jesus é o ano 24, e eu vou explicar por quê. Jesus ele nasce em 6 a.C. Se ele nasceu 6 a.C. e Herodes morre 4 a.C., então Jesus nasce com Herodes vivo, beleza? E aí, o ano possível é o ano 24, porque se Jesus nasce em 6 a.C., no ano 24 ele estaria entre 29 e 30 anos. Então esse para mim é o único ano possível para o nascimento de Jesus e assim o batismo de Jesus ficaria no ano 24. Se você pegar e mudar o nascimento de Jesus para 5 a.C., aí Herodes estaria vivo ainda, porque ele morre no 4 a.C. No entanto, esse ano aqui seria impossível, porque o ano 25, né, Jesus estaria ali entre 29 e 30 anos, ele faz com que, na data do nascimento de Jesus, Jesus tenha viajado para o Egito, né, no inverno, e teria pouquíssimo tempo para fazer essa viagem, se estabelecer no Egito, para ser chamado pelo anjo. Então, quando Jesus chegaria no Egito, Herodes já estaria morto, tá? Então, Herodes estava morto no percurso aonde Jesus estaria se deslocando para o Egito, e isso também seria no inverno, tá? E Jesus teria viajado recém-nascido. Então, eu acho que isso é impossível. Se você colocar aqui o nascimento de Jesus em 4 a.C. ou depois dessa data, Herodes morrendo no 4 a.C., sempre Jesus estaria nascendo com o Herodes já morto. E isso já se tornou antibíblico. E aí você pode colocar aqui os anos do batismo de Jesus, ano 26, 27, 28, 29, 30. E todos esses anos aqui, para mim, são impossíveis, tá? Porque Herodes morre no primeiro mês e Jesus nasce no 7º mês judaico. Então sempre, em todos os anos, a partir do ano 4 a.C. para o nascimento de Jesus, Jesus estaria nascendo depois da morte de Herodes. Então, devido a isso, é impossível aceitar essa data.
Se aceitarmos que o batismo de Jesus foi no ano 24, causa uma desarmonia com a data conhecida do início do governo de Tibério César. Vou explicar por quê. Augusto César, pai adotivo do Tibério César, ele morre no dia 19/8 do ano 14. Então, o ano judaico é o de 3.774. Dessa forma, o 15º ano de Tibério César seria em 3.789 do calendário judaico, o ano romano 28 e 29. Mas por que causa desarmonia? Porque todo mundo interpreta esse texto de Lucas 3, 1, 2, todo mundo não, mas a grande maioria, né? Que fala o seguinte: no ano 15 do Império de Tibério César, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. As pessoas interpretam que no 15º ano de Tibério César iniciou o ministério de João Batista. Então seria da seguinte forma: o Augusto César morre em 3.774, então no ano seguinte, 3.775, seria o primeiro ano do governo de Tibério César. Então nós contamos aqui ano a ano, então o 15º ano vai dar em 3.789. Então é isso que as pessoas contam, e aí traz uma grande desarmonia, porque Tibério César, ele tendo o 15º ano em 3.789, e esse ano sendo o primeiro ano do ministério de João Batista, faz com que Jesus ele tenha se batizado também no ano 29, em 3.790. Sendo assim, a morte de Herodes não pode ter acontecido no ano -4. Mediante a esse problema, nós chegamos a uma conclusão que precisamos fazer uma escolha. Porque se você aceita que o ano romano 28 e 29 seja equivalente ao 15º ano de Tibério César, o ano judaico de 3.789, aí nós temos que mudar a morte de Herodes para 1 depois de Cristo e o nascimento de Jesus, no mínimo 2 antes de Cristo, para que nesse ano Jesus tenha quase 30 anos, tá? Para ter harmonia com o texto bíblico. Então, dessa forma, a morte de Herodes não pode ser em 4 a.C., então nós temos que eliminar o ponto de vista histórico, tá certo? Então essa é a primeira escolha. Ou a gente pode fazer uma escolha diferente. Nós aceitamos que Herodes morre em 4 a.C., e aí é preciso entender, é preciso harmonizar, é preciso contextualizar o que o autor do texto bíblico diz sobre o 15º ano de Tibério César. E ele não marca o início do ministério de João Batista, porque ele só fala que o ministério de João Batista foi no deserto, que a palavra de Deus veio por João Batista no deserto, pois todo o ministério de João Batista foi no deserto. Então, entendendo que ele está falando sobre o ministério em si de João Batista, que foi no deserto, você já consegue ajustar e contextualizar esse consenso histórico, tá? E aí, o texto de Tibério César não relata, né, o início do ministério de João Batista, mas o auge do seu ministério, o ponto máximo do seu ministério, que ocorreu no 15º ano de Tibério César. Fazendo isso, nós conseguimos solucionar essa problemática lógica. Apesar dos dois textos, tanto de Tibério César quanto o nascimento de Jesus ser bíblico, aparentemente eles estão em contradição entre si. Por isso há uma necessidade de contextualizar, porque pegar a data bíblica de forma literal sem contextualizar pode causar um erro. E eu trouxe aqui um exemplo. Em 2 Crônica 36:9, diz que Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar, tá certo? Então, ele tinha 8 anos. No entanto, no outro texto que fala sobre essa mesma coisa, esse mesmo cenário, 2 Reis 24:8 diz que tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar. Ora, Joaquim tinha 8 anos ou 18 anos? Qual é o texto correto? Então precisa contextualizar. Então vamos lá, só para você entender. O Codex Leningrado aqui em 2 Crônicas 36:9 mostra que de fato, tá aqui a palavra selecionada, tá falando 8. Então podemos bater o martelo então sobre o texto de 2 Crônicas 36:9, porque está no manuscrito que é 8 anos. Então podemos fechar aí? Não, e eu explico por quê. Continuando, o texto de 2 Reis 24:15 diz que esse Joaquim, quando ele foi transportado para a Babilônia, ele mandou a sua mãe e as suas mulheres. Então, quer dizer, como que uma criança de 8 anos vai ter
mulheres, esposas. Aí cabe muito mais contextualizando a ideia de que o texto de 2 Reis seja o mais correto, porque é preciso contextualizar. E aí, devido à contextualização, nós eliminamos essa possibilidade do texto de 2 Crônicas 36:9 está correto, tá? Então, nós preferimos, pela lógica, aceitar o texto de 2 Reis. Tá certo? E aqui está, ó, o texto de 2 Reis no manuscrito em Leningrado. Você tem aqui 8, você tem aqui o 8 e você tem aqui o 10. 10 mais 8 dá 18. E aqui nós temos o Champlin, né? Ele dá aqui uma explicação, ó. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar. O trecho paralelo é o de 2 Reis 24, 8 e 9. No original hebraico, esse trecho dá a idade que o rei tinha como 18 anos, em lugar de 8 anos que atribuiu o livro de 2 Crônicas. Provavelmente isso é correto, embora alguns intérpretes façam toda espécie de esforço e distorções para conciliar os dois textos. O homem em questão tinha esposas, é simples isso, né? E nenhum menino de 8 anos conseguia ter esposa. Neste caso, não podemos apelar para explicações usual da corregência. Aí é uma técnica de interpretação de reinados, tá? Corregência, depois eu explico isso. Porque não havia espaço para isso nos governos dos reis anteriores. Portanto, pelo menos aqui, devemos admitir um equívoco da parte dos cronistas ou um erro em alguma escrita subsequente. Seja como for, tais discrepâncias, mesmo quando são reais, como essa que está no manuscrito, como eu mostrei, nada dizem contra a sã teoria da inspiração das escrituras. Seguindo essa lógica, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, essa daqui, ele já traz o texto contextualizado. Ó, Joaquim tinha 18 anos de idade. Esse texto aqui é o de 2 Crônicas e aí não há nenhum tipo de erro porque precisa ser contextualizado. Não dá para pegar a data literal e colocar ela como correta sem contextualizar. Se você não tem uma visão contextualizada do 15º ano de Tibério César, a realidade que você terá vai ser essa aí, ó. Tibério César, contando os anos a partir da morte de Augusto, o 15º ano se estenderia de agosto de 28 depois de Cristo a agosto de 29 depois de Cristo. Então ficaria dessa forma. O ano romano é 28 e 29, 15º ano de Tibério César, no ano judaico de 3.789. Então Jesus nasceu em Tisri de 2 a.C., Jesus se batiza no ano 29 e Jesus morre no ano 33. Assim sendo, tem que mudar a morte de Herodes para o ano 1 depois de Cristo. E, feito isso, você tem que eliminar, e você não aplica as citações de Flávio Josefo, tá certo? E por que não se aplica? Eu vou explicar em seguida. A citação de Flávio Josefo cita 3 dias seguidos e um eclipse lunar, tá? Então, como é que foi? O primeiro dia que ele cita é a privação de um sumo sacerdote de celebrar um jejum que era no dia seguinte. Então, foi privado na véspera do jejum, no outro dia teve o jejum, e no outro dia é narrada a morte de um tal Matias, e quando esse Matias morre, acontece um eclipse lunar visível em Jerusalém. E isso não se aplica a qualquer data aleatória, qualquer ano aleatório. Por exemplo, no ano 1 depois de Cristo, você não consegue sincronizar essas datas, por isso não pode utilizar a citação de Flávio Josefo para 1 depois de Cristo. É inegável a necessidade de contextualizar. Então eu vou fazer isso agora, eu peço que você preste atenção. O 15º ano de Tibério César não deve ser entendido como o início do ministério de João Batista, e sim o final, o auge, o apogeu, o término do ministério dele. E quando está dizendo na Bíblia, veio a palavra do Senhor ao filho de Zacarias no deserto, porque o ministério inteiro de João Batista foi no deserto. Então é isso que tem que ser entendido. O 15º ano de Tibério César ocorreu o final do ministério de João Batista, e quando fala veio
a palavra de Deus no deserto para o filho de Zacarias, está dizendo que o ministério de João Batista foi no deserto. Apenas isso. Dentro do contexto bíblico, tem umas técnicas que são utilizadas para fazer a contagem dos reinados, né? Então eu vou mostrar aqui uma das técnicas. Aqui é o ano de ascensão, que funciona da seguinte forma. Um rei aqui, ó, nesse cenário hipotético, está no terceiro ano do seu reinado, tá? É o ano de 3298 do calendário judaico. E ele vem a falecer aqui, no 9º mês, Kislev. E o seu filho, ele assume aqui, em Tevet, né? Então, ele morre em Kislev e seu filho assume em Tevet. Então, todo esse ano aqui está sendo contado como o terceiro ano do reinado do pai, tá? Todo esse ano, mesmo que ele tenha morrido. Isso se chama ano inclusivo. E aí, esse ano aqui, ele vai ser conhecido como o ano de ascensão do filho, tá? Após o término deste ano, aqui inicia o primeiro ano do reinado do filho. Então, é assim que funciona o ano de ascensão. Agora nós vamos mostrar aqui como que funciona a corregência. A corregência é bem simples. É quando o pai, ele delega para o filho, por algum motivo, pode ser de saúde, pode ser por desejo próprio mesmo, que ele seja considerado rei juntamente com seu pai. Ele vai estar com uma autoridade juntamente com seu pai ainda vivo. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Mesmo cenário, é o terceiro ano do rei pai e o primeiro ano de corregência do filho, aí passou para o próximo ano, é o quarto ano do pai e segundo ano de corregência do filho. Então é assim que funciona. Então você tem os dois com autoridade sobre a população. Então, por isso que é bom contextualizar, porque a contagem dos reinados não é tão simples assim como parece. Então, se você entender o 15º ano de Tibério César como sendo o final do ministério de João Batista e entendendo também que a voz que foi até o deserto, a voz de Deus que foi até o deserto pelo filho de Zacarias, está falando sobre o ministério inteiro de João Batista que foi no deserto, você soluciona os problemas bíblicos. No entanto, o problema histórico permanece, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, a enciclopédia judaica sobre Herodes o Grande. O que ela mostra? Ó, ela mostra que o reinado dele foi de 40 a.C. até 4 a.C. Agora o Wikipédia mostra que o início do seu reinado foi no ano 37. Então, tá vendo como que é complicado? E terminou aqui no ano -4. Então, historicamente, não é tão simples assim, né? Então, nós temos aqui esse outro livro aqui de cronologia de reis e mostra aqui, ó, Nabopolassar, ele coloca aqui, ó, de 605 a 595 e aí Nabucodonosor de 594 até 561, tá aqui. Só que se você pegar aí na Wikipédia, ó, tá mostrando outra coisa. Olha aí, ó. Na Wikipédia, ó. Nabopolassar tá até 605, tá vendo? E Nabucodonosor de 605. Tá vendo aí, ó? Então é isso. É isso que eu tô falando. Então, você tem que contextualizar os reinados para você harmonizar, porque nós partimos do pressuposto que a Bíblia está correta. Uma das formas de se entender historicamente a narrativa feita por Lucas é entender que a contagem do reinado de Tibério César não está sendo o reinado que nós conhecemos hoje, e sim uma corregência. É isso que é defendido pela Bíblia Shed, que diz o seguinte, ó: Tibério refere-se ao ano 26 ou 27, que seria, no caso, contando uma corregência. Esse vídeo vai ficar um pouco grande porque eu estou aqui detalhando todos os pontos que você precisa saber para aceitar o 15º ano de Tibério César com harmonia com o contexto histórico e também com o contexto bíblico. Então tá aqui, você aceitar de forma correta, né, a morte de Herodes em 4 a.C. mesmo, e aí você tem que entender que o 15º ano de Tibério César não marca o início do ministério de João Batista, mas marca o final. E assim sendo, você tem também que entender uma técnica utilizada pelo escritor Lucas, que ele escreve aqui, ó, por exemplo, ele tá aqui, ó,
eu vos batizo com água. Então está o início do ministério de João Batista. Aí ele já corta aqui no versículo 19 para o encontro dele com Herodes, quando ele repreende Herodes sobre a causa da Herodias, né, que é mulher do seu irmão, Felipe. E o versículo 20, a narrativa parece que o João Batista está sendo preso aqui, né, ó, encerrar João num cárcere. Só que de fato foi isso que aconteceu? Não, porque o versículo 21, ele volta para a cena do início do ministério de João Batista e mostra Jesus sendo batizado. Então, qual que é a técnica utilizada por ele? Ele primeiro narra o início do ministério, aí ele já vai diretamente para o final da vida de João Batista e depois ele volta e narra o batismo de Jesus. Essa mesma técnica foi utilizada nesse cenário aqui. Lucas, ele está falando aqui sobre o 15º ano de Tibério César, que é o final da vida de João Batista, e depois ele volta e fala aqui do ministério de João Batista inteiro, e ele volta a narrativa e fala sobre o batismo de Jesus. Então ficou dessa forma. O ministério de João Batista iniciou aqui, ele vai para o final do 15º ano do Tibério César e depois ele volta e narra o batismo de Jesus. Então essa técnica tem que ser entendida, porque senão você vai pensar de uma forma cronológica e nitidamente Lucas não escreve de uma forma cronológica. Então, fazendo um resumo de tudo que nós vimos até aqui, Tibério César inicia sua corregência no ano 11 e 12 depois de Cristo, tá? Então, aqui 11 e 12 é o primeiro ano, tá? De corregência, segundo, terceiro, quarto, e aí vai contando a corregência. Então Lucas não conta o reinado como nós conhecemos, e sim a corregência. E aí ele vai chegar aqui no 15º ano de Tibério César, que foi no ano 26 do calendário romano, ano de 3786 do calendário judaico, assim como diz a Bíblia Shed. Agora nós vamos colocar aqui em sincronia todos os dados que nós coletamos até agora, desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Então Jesus aqui nasceu em -6, e no ano de 3756 judaico, esse é o primeiro ano de Jesus. Então, o ano -6, você tem aproximadamente um ano que ele viajou para o Egito, se estabeleceu lá, e ainda Herodes ainda estava vivo. Então, por isso que Herodes manda matar criança de 2 anos para baixo. Então, Jesus estaria mais ou menos nessa idade. Herodes morre aqui, né, no ano de -4, né? 3757, ele morre aqui em Nissan, tá certo? Então aqui é o segundo ano de vida de Jesus, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim vai indo. Nós não estamos contando com o ano 0, veja aqui, ó, não está sendo contado com o ano 0. E aí nós viemos aqui no ano 11, 12, é o primeiro ano de corregência de Tibério César, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí nós passamos para o ano 17, que seria, no caso, o final do 6º ano de Tibério César, 7º, 8º, 9º, e assim vai indo. E aqui inicia o ministério de João Batista. João Batista que estaria fazendo, em Nissan, estaria fazendo aqui 30 anos, iniciando seu ministério. Ele é 6 meses mais velho do que Jesus. Então, 6 meses depois, Jesus estaria aqui fazendo seu 30 anos, né? E aí já caiu no 14º ano de Tibério César. E aí, você, depois que Jesus é batizado, passa a primeira Páscoa, que foi no ano 25 do calendário romano, 3785. Jesus já ainda tinha 30 anos, essa foi a primeira Páscoa que ele passou. Após a primeira Páscoa, antes da segunda Páscoa do ministério de Jesus, João Batista morre, né? E isso foi no 15º ano de Tibério César. Aí depois da morte de João Batista, você tem a segunda Páscoa. E aí você tem a terceira Páscoa. E aí acontece uma coisa, né? Se você seguir os textos bíblicos como ele é apresentado, né, em João, você tem 3 Páscoas, tá? Agora, se você pegar a interpretação das 70 semanas de Daniel, então o ministério de Jesus ele acrescenta mais um ano, que seria, no caso, a 4ª Páscoa. Então você tem 2 visões, 2 possibilidades do ministério de Jesus, tá? Então nós entramos no outro ponto, que é um ministério de 2 anos e meio e de 3 anos e meio. 2 anos e meio se você seguir a tradição joanina. 3 anos e meio se você for fazer a interpretação das 70 semanas de Daniel com 4 Páscoa. Então fica assim.
Agora nós vamos entrar num ponto muito interessante, que é mostrar isso na Bíblia. Eu peço que você preste bastante atenção. A ideia aqui é mostrar que João Batista foi assassinado, né, no final do segundo ano do ministério de Jesus, e vou provar isso na Bíblia. Então, João 2 fala aqui, aproximando então a Páscoa dos judeus. Aqui é a primeira Páscoa, depois do batismo de Jesus. Isso foi no ano de 3.785, o ano romano 25, e é o 14º ano de Tibério César. E aqui no João 3, foi mais ou menos ali 6 meses depois da Páscoa. Então, aqui você vai encontrar ainda o primeiro ano do ministério de Jesus, e aqui João Batista e Jesus estavam batizando, e aqui ainda diz o seguinte, ó, nessa época João ainda não tinha sido lançado na prisão, tá? Então tá aí. Aí logo em seguida, né, João 4, João Batista ainda não estava preso e Jesus estava sendo mais conhecido do que João Batista. Aí nós entramos agora num ponto importante, que é quando João Batista é visto preso, né? Então aqui já o texto bíblico já demonstra isso, ó. Em Lucas 7, presta bem atenção, Lucas 7. Todos foram então tomados de temor e começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu no meio do nosso meio, e Deus voltou a atenção para o seu povo. Essa notícia estava sendo muito divulgada, e aí chegou até o palácio de Herodes. E aí Herodes ficou sabendo de quem era Jesus. Aí vem aqui o versículo 17. E essa notícia sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Então chegou até o cárcere onde estava João Batista. Aí então diz o seguinte, ó. Então os discípulos de João Batista lhe contaram todas essas coisas, ok? E aí João Batista, dentro do cárcere na casa de Herodes, ficou sabendo. Então isso é muito importante. Então chegou a notícia sobre Jesus na casa, no palácio de Herodes. Isso é muito importante, guarde isso daí. Aqui agora Mateus 14, 1, 5 diz o seguinte, ó, naquela ocasião Herodes, o governador distrital, ouviu relatos sobre Jesus. Tá vendo como está interligado? Então, quando chegou o relato de Jesus para Herodes, João Batista estava preso. E disse aos seus servos: este é João Batista. Ele foi levantado dentre os mortos, e é por isso que ele realiza todas essas obras poderosas. Então tá vendo aqui, ó, que quando Herodes ficou sabendo de Jesus, né, tomou ciência realmente de Jesus, ele já havia matado João Batista. E esse texto aqui, é muito interessante esse texto, porque ele é paralelo a Marcos 6, e nós vamos chegar lá para você entender. Então repare essa fala que foi dita aqui e vamos continuar lendo. Repare aqui, ó, que Mateus 14 ele é correlato com Lucas 9. Então vamos agora ver Lucas 9. E Herodes, o governador distrital, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou muito perplexo. Por alguns diziam que João Batista havia sido levantado dentre os mortos, mas outros diziam que era Elias que havia aparecido. E ainda outros uns dos antigos profetas tinham se levantado. Herodes disse: eu decapitei João. Então quem é esse que eu ouço falar essas coisas? Então você veja aí, ele tentava procurar ver quem era Jesus. Então você está vendo que a narrativa está falando realmente que foi o momento que Herodes realmente teve ciência de Jesus, tá? Agora nós vamos ver Marcos 6, que é a mesma citação. Isso é importante você gravar. E o rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. E as pessoas diziam: o João, o batizador, foi levantado dentre os mortos. Então você está vendo que é a mesma narrativa que tem nos 3 evangelhos. E aqui está relacionada a Marcos 6. Isso daqui aconteceu no ano judaico de 3.786, o ano romano de 25 e 26, que é o 15º ano de Tibério César. No segundo ano de ministério de Jesus, João Batista foi morto, tá? E como que nós
podemos afirmar que é no segundo ano do ministério de Jesus? É bem simples, porque estava aqui a sincronia na Bíblia de Marcos 6 com João 6. E aqui em João 6 está dizendo: e a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Aqui está a segunda Páscoa, estava próxima. E aí, como que nós sincronizamos esses dois textos? Vamos ler. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Ele disse: onde compraremos pão para estes comerem? Agora nós vamos aqui para o texto de Marcos 6,35. Diz o seguinte: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão para os lugares na aldeia circunvizinha e compre pão para si, porque não tem o que comer. Tá? Então tá aí. É isso. Aí Jesus disse para ele dar deles mesmo para as pessoas comerem. Tá? Então agora aqui, eu pintei aqui de azul e azul, que é a mesma narrativa. Então vamos lá. Felipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aí, aqui no azul diz o seguinte: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? Então você vê que é o mesmo cenário, a mesma narrativa. E aí, aqui na parte marrom diz o seguinte: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Aí está aqui também o mesmo relato no versículo 38, em marrom aqui. Ó. E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, esse texto e esse texto aqui, o texto de Mateus 6 e o texto de João 6, eles estão falando do mesmo período. Entendendo isso, o mesmo período, você então pode dizer que João Batista ele morreu antes dessa Páscoa aqui, antes da segunda Páscoa. Então, dessa forma, nós podemos afirmar de forma categórica que João Batista ele morre no final do segundo ano, né? Dentro do segundo ano do ministério de Jesus, tá? Então, finalizando aqui, nós vamos resumir aqui o ministério de Jesus inteiro. Então, no 14º ano de Tibério César é quando Jesus se batiza. Aqui tem a primeira Páscoa, no 3.785 tem a primeira Páscoa, 3.786 tem a segunda Páscoa, é o 15º ano de Tibério César, onde João Batista morre. E aí quando você tem, na visão joanina, Jesus morre em 3.787, aqui é João 12, a Páscoa. E se você considerar que teve uma Páscoa a mais, que é na interpretação da 70 semana de Daniel, então Jesus ele morreria em 3.788, e aí o ministério de Jesus teria 4 anos, né? 3 anos e meio, e Jesus estaria morrendo aqui na Páscoa, tá? Aqui seria João 12. Então, finalizando agora aqui, falando do dia exato da morte de Jesus. Então, se o ministério de Jesus durou 3 anos, Jesus morreu no dia 9 de abril do ano 27, no dia 14 de Nissan de 3.786, ou dia 14 de Nissan de 3.788, que foi dia 29 de março do ano 28, tá? Talvez você se pergunte: mas Ronaldo, como que você diz aí que foi o dia 14? Esse provavelmente será o próximo vídeo. Então, se você quer saber como é que funciona a contagem do dia da semana da morte de Jesus, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos que vamos postar. Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.